Assista no E aí Doutor de hoje. Miomas, a maior causa de retirada desnecessária de úteros. Eu aconselho que você procure uma segunda opinião antes de realizar essa cirurgia. Anorexia, a doença que pode ser fatal. Eu, com 1,60 m, cheguei a pesar 39 quilos. Como salvar a vida do seu animal de estimação? Agora, no E aí Doutor. Dr. Antônio Spreisser, clínico geral e médico de família, apresenta agora E aí Doutor. Olá, sejam bem-vindos ao E aí Doutor. O seu guia diário de saúde está só começando. Te garanto que hoje você vai aprender e se divertir muito. Depois que eu passei a apresentar esse programa, muita gente me pergunta se na verdade eu sou médico. Mas eu sou médico. Tanto é verdade que agora a gente vai ver que perguntas essa plateia tem para a gente responder. Obrigado. Quem é a primeira pergunta? Vamos ver? Pode levantar a mão. Qual a sua pergunta? Doutor, sempre que alguém boceja, as demais pessoas bocejam junto. O bocejo tem uma causa? Pode sentar, obrigado. Sabe que isso é uma verdade. O bocejo é quando você está cansada. Às vezes abaixa a oxigenação do teu sangue e o reflexo para aumentar a oxigenação é você inspirar profundo. Isso até aumenta um pouco a pressão arterial para você acordar. Agora, por que contamina as outras pessoas? É que você tem no cérebro uns neurônios chamados neurônios espelho, que eles copiam tudo numa área do cérebro chamada região pré-motora, no córtex pré-motor, ele copia o que você faz. Por isso que fica uma reação em cadeia. Eles copiam essa ação, ok? Obrigado pela sua pergunta. Quem mais tem perguntas aqui na plateia? Doutor, eu tenho rinite alérgica muito forte e eu sou da saúde. Então, quando eu entro no hospital, que tem paciente fazendo quimioterapia, eu começo a espirrar e tossir. E eu queria saber se a minha rinite tem alguma coisa a ver com a quimio. Obrigado pela sua pergunta. Saiba que a rinite alérgica, ela pode ser alérgica, como o próprio nome diz, a muitas substâncias. No seu caso, como a senhora trabalha dentro de hospital, como eu também trabalho dentro de hospital, o hospital é um lugar onde tem muitos cheiros. Cheiro de anestésico, desinfetante, materiais de limpeza, pomadas, cremes. E no seu caso, que trabalha com doentes oncológicos ou câncer, fazendo quimioterapia, muitas vezes a hora que a gente abre as ampolas para preparar aquele soro com o remédio dentro, a senhora pode inalar isto e precipitar uma crise de rinite. Eu aconselho a senhora a procurar o seu clínico para dar algum medicamento um pouquinho mais forte, já que a senhora trabalha na área médica. Muito obrigado pela sua pergunta. Quem mais tem? A senhora já levantou? Pode perguntar. A senhora manda. Meu marido foi diagnosticado células pré-cancerosas na próstata. Na próstata? É. E o médico disse para ele voltar depois de 6 meses para fazer nova biópsia. O senhor acha que ele deve fazer algum tratamento nesse período? Obrigado pela sua pergunta. A sua pergunta é muito importante. Pode sentar-se. Muitas vezes nós, homens, temos problema na próstata. Como o seu marido já fez uma biópsia e ele tem lesões pré-cancerosas, nesse caso o que a gente tem que fazer com ele é mudar o estilo de vida dele. Ou seja, ele tem que começar a fazer mais atividade física, porque está provado que células pré-cancerosas podem parar o crescimento se ele mudar o estilo de vida com uma vida mais saudável. Então, fazendo atividade física e mudando a dieta dele para hortaliças, frutas e principalmente o tomate, que tem uma substância chamada licopeno, podem ser que paralise o crescimento dessa célula. Mas a gente não pode esquecer que daqui a 6 meses ele tem que visitar o urologista, provavelmente refazer a biópsia dele. Obrigado pela sua pergunta. A nossa equipe encontrou nas ruas algumas pessoas querendo tirar as dúvidas comigo. Vamos ver qual é a pergunta. Aqui é o Paulo. Eu gostaria de saber se o cigarro de palha faz tanto mal quanto o cigarro comum. O cigarro de palha faz muito mal.
E ele faz mais mal do que o cigarro normal, porque a palha também leva nicotina e alcatrão e pode provocar câncer e causar dependência. E o pior, cigarro de palha não tem filtro, por isso você absorve mais impurezas. Tem muita gente mandando dúvidas por e-mail. Vamos ver qual é a pergunta do Gustavo de Jundiaí, São Paulo. Gustavo pergunta: perdi 25 quilos e tenho notado muita perda de cabelos. Isto está relacionado a essa perda de peso? As mudanças repentinas na vida e na dieta das pessoas interferem na fase de crescimento e na fase de repouso do seu cabelo. Então, quando acontece uma mudança como na que aconteceu na sua vida, eles começam a cair mais regularmente. Esse pode ser um dos motivos para essa queda de cabelo. Amanhã tem mais, pergunte agora. Continue mandando as suas dúvidas por e-mail r7.com/doutor. Vamos desvendar um enigma do corpo que é responsável por mutilar muitas mulheres no Brasil. Por ano, cerca de 200 mil cirurgias de retirada de útero são desnecessárias. E eu vou explicar por quê. Para me ajudar, é claro, vou chamar a minha assistente do dia. E hoje eu vou receber a atriz Eliette Cigarini. Oi, Eliette, como vai? Tudo bem? Como vai? Prazer, viu? Prazer é meu. Obrigado que você veio aqui. Prazer é enorme estar no seu programa. Uma atriz tão importante como você só vai abrilhantar o nosso programa do Ei Doutor. Espero poder colaborar. Já colaborou. Eliette, para você ser minha assistente do dia, Sim. eu vou convidá-la a vestir o jaleco. Ai, tá Porque ótimo. nós vamos mexer em peças humanas ou que simulam órgãos. E aqui, Eliette, é a sua luva da mão esquerda e aqui é a sua luva da mão direita, tá? Certo. Eu também vou vestir o meu jaleco. Você sabe o que é mioma, Eliette? Pra falar a verdade, Pra falar a verdade. eu não sei absolutamente nada e eu aposto que muitas mulheres não sabem. Então é justamente disso que a gente vai falar agora. E é dessas cirurgias que são completamente, muitas vezes, desnecessárias que as mulheres sofrem. E a gente já falou que são os miomas. Agora, posso te mostrar uma coisinha aqui? Ai, por favor, Você quero está ver. preparada? Tô. Você não vai ficar Não, com eu não medo, fico impressionada né? com essas Então é coisas. exatamente isso que eu vou te mostrar aqui agora. Olha, isso aqui é um útero, olha só. Um útero, e você vai segurar esse útero para mim. Aqui é a cavidade do útero, o buraquinho onde fica, às vezes, quando você tem filho, o nenê fica aqui dentro. Sente o material que você está mexendo agora. Ele é consistente com o quê? O que você acha que é parecido? Ele parece uma cartilagem. Uma cartilagem, exatamente. Como o mioma, ele fica dentro do útero, e esse é o órgão que você está mexendo, é o útero. O útero nada mais é do que um músculo, como se fosse um músculo do seu braço. E você está mexendo nele agora. Certo. E o mioma é um tumor benigno, ele não é maligno, ele não dá metástase para outros órgãos, ele é localizado no útero e ele pode ficar ou dentro, como você está vendo aqui agora, dentro do útero, ou ele pode ficar na parede de fora, como esse aqui, ó, esse aqui é um outro mioma, olha, ele está localizado fora, tá vendo? Vamos colocar esse aqui fora, ó, ele pode estar aqui, esse mioma, fora, ou ainda, Eliette, ele pode ficar na parede do útero, dentro do músculo, como se fosse dentro do músculo e cresce por dentro, que depois eu vou mostrar para você. Metade das mulheres com idade entre 30 e 45 anos tem miomas, mas a maioria nem apresenta sinais. E como eu falei, o mioma é benigno e, como podemos ver, é composto basicamente de músculo, como a gente está mexendo agora, e de tecidos. Agora, eu vou te convidar, Eliette, para a gente ver essa animação. A gente vai ver como que o mioma ele é feito, onde ele fica e como é que ele cresce. Ah, tá bem. Quer ver? Vamos ver. Aí é a pelvis, o útero, embaixo é a bexiga. Agora a gente está vendo o útero da mulher. A gente vai ver dentro do útero, o mioma ele pode crescer. Quer ver? Ele pode crescer fora, são aqueles nódulos que você está vendo. Ele pode crescer dentro do útero, à esquerda, embaixo. Olha aí, esse mioma está crescendo ali. Vai crescer agora, olha lá, está crescendo. Ele pode crescer na parede, olha lá, chamado subseroso, olha, está bem no meio do músculo. E ele pode crescer para fora do útero também. Então, o mioma, ele tem essas características. Ele cresce em diversas regiões. Aqui é um exemplo, olha. Aqui é um útero fechado agora, tá vendo? E aqui você está vendo aqui, olha um mioma aqui. Passa a mão para você ver. Isso é um tumor, tá vendo o que você está vendo? Esse nódulo. Isso é um tumor, ele está crescendo para fora.
Aqui, olha, aqui é um outro mioma. Olha aqui, olha. Esse aqui é um outro mioma. E sabe qual é o problema, Eliette, disso daqui? É que o mioma, às vezes, ele cresce e ele comprime a bexiga. Como você viu, a bexiga é logo embaixo daqui, ó. O útero está aqui, a bexiga está aqui. Sim. Se o mioma cresce nessa região, comprime a bexiga. Então a mulher, às vezes, ou urina muito, ou para de urinar. E muitas vezes, esse mioma comprime o intestino, porque o intestino está passando aqui, ó. O que acontece esse mioma comprimindo o intestino? Às vezes a pessoa não vai ao banheiro, fica sem fazer cocô por dias. Então, e às vezes também altera o fluxo menstrual. Aquele mioma que eu mostrei, esse daqui, olha, que fica, que segura para mim esse útero, sim, esse mioma que fica aqui dentro, que ele vai crescendo, ele rompe vaso sanguíneo e a mulher começa a ter um fluxo sanguíneo enorme, é o que a gente chama de hemorragia, e às vezes metrorragia. E às vezes a mulher tem que ir pronto-socorro sangrando. Aí você vai fazer um ultrassom, uma ressonância magnética e você vai ver que tem um mioma. E aí não tem que esperar, tem que operar mesmo. E claro que imagina um tumor desse dentro do útero, causa dificuldade para quê? Para você engravidar. Você entendeu o que é o mioma? Entendi. Acho que todo mundo entendeu. Agora, a pílula anticoncepcional, ela pode contribuir para o aparecimento de mioma? Boa pergunta, hein? Pode sim. Porque o que a gente sabe é que esses tumores do útero, eles são dependentes de dois hormônios, do estrógeno e da progesterona. Então, quanto maior a taxa de estrógeno e quanto maior a taxa de progesterona, esses miomas eles podem crescer muito mais. E afeta a mulher nessa idade que a gente viu, de 30 a 45 anos. Então, essa doença a gente não pode ficar preocupado, que é benigna, não é maligna, não é um câncer isso. Isso é um tumor benigno. E esse tumor benigno, ele tem tratamento. Então, não fiquem preocupados, vocês que estão em casa agora, e vocês da plateia, e mesmo a Eliette, não fiquem nervosos, porque às vezes você não precisa operar esse mioma. Não é todo mioma que tem que ser retirado. E quais são aqueles que não precisam ser retirados? São aqueles miomas que não dão sintoma, não dão sangramento, e todo ano você fazendo ultrassom, você vai ver que ele está naquela paredinha do músculo, que é chamada subserosa, ou aquela que fica bem no meio do músculo mesmo, então não tem problema. Ele não vai te causar grandes problemas. Agora, o que causa sangramento são esses que ficam bem dentro do útero, ou aqueles que ficam fora, comprimindo os outros órgãos. Agora, tem uma técnica cirúrgica que a gente pega a artéria uterina, que é uma artéria como essa daqui, e a gente joga dentro da artéria uterina um material plástico. E a gente faz uma embolização chamada. Mas isso quem vai explicar é o meu colega ginecologista, Dr. Cláudio Bonducchi. Vamos ver. O tratamento da embolização arterial consiste em um tratamento endovascular, realizado por catéteres. A gente consegue chegar nas artérias do útero e, uma vez estando dentro da artéria desse órgão, a gente lança partículas que têm a função de obstruir a irrigação desses tumores. Essa obstrução da irrigação acarreta uma isquemia tumoral nesse tumor e, com isso, sem esse suprimento sanguíneo, o tumor começa a ter um processo de necrose e de reabsorção. E, por conseguinte, começa a ter uma evolução, a melhora dos seus sintomas e a regressão do tamanho desses tumores e do volume do útero. A embolização é indicada principalmente quando a cirurgia acaba promovendo risco para a paciente. Por isso que essa avaliação detalhada da anatomia do útero e dos miomas é importante. E ela é mais indicada quando os miomas são múltiplos, são profundos, muito vascularizados, estando em posições onde na cirurgia vai ter risco de hemorragia ou de até perda do órgão. Para as mulheres que querem se livrar dos sintomas que o mioma pode trazer, o médico pode sugerir um tratamento à base de anticoncepcionais de baixa dosagem e anti-inflamatórios não hormonais. Esses medicamentos podem aliviar os sintomas. O DIU, dispositivo intrauterino, também pode ajudar em alguns casos. Se você tem mioma e o seu médico sugerir a retirada do seu útero, eu aconselho que você procure uma segunda opinião antes de realizar essa cirurgia, porque, como vimos, existe alternativa. O mioma uterino é uma doença comum e deve ser tratada de maneira consciente. Não realize cirurgias desnecessárias.
Eliette, eu não sei como te agradecer. Você Imagina, entendeu? eu entendi. Hoje foi uma aula de mioma, né? Foi Não uma aula, muito obrigada. Mas valeu, você entendeu? Entendi perfeitamente. Muito obrigado detalhadamente. Obrigado pela tua participação no programa. Saber agir em uma emergência é fundamental para salvar vidas. Mas e se alguma coisa acontecesse com o seu animal de estimação? Você estaria preparado para salvar a vida do seu amigo? Bem, hoje nós vamos aprender algumas técnicas para salvar cães e gatos. Mas antes disso, vamos conhecer um serviço privado de resgate especializado em atender animais de estimação. A nossa equipe foi acompanhar de perto como esses socorristas trabalham. Vamos ver. Meu nome é Daniel, sou médico veterinário, trabalho com uma ambulância de resgate veterinário há 8 anos. Aqui é a nossa base, aqui a gente tem uma unidade de internação intensiva, que casos muito graves que queiram ser transferidos para cá, aqui das clínicas das regiões, então normalmente a gente fica aqui por perto da clínica mesmo. A ambulância tem padrão de humano, então ela é toda equipada. Tem monitor cardíaco, desfibrilador, oxigênio, bomba de infusão de seringa, bomba de infusão normal, que a gente usa principalmente quando o animal tem que ir anestesiado, fazer o transporte. E são 2 médicos veterinários que acompanham o animal. Meu nome é Oscar Sios, sou médico veterinário. A rotina é mais ou menos como a rotina de resgate de humano mesmo, né? A gente recebe um chamado, vai até o local, presta os primeiros socorros e encaminha essa vítima para um hospital mais próximo ou de escolha do cliente. O serviço é pago, então a pessoa liga pra gente, quando a pessoa liga pra gente, ela já tem que ter uma clínica para levar. Resgate veterinário. Isso. Nós temos um atropelamento, parece que não é muito grave, acabou de acontecer e a gente precisa ir para lá urgente para realmente descobrir o que está acontecendo. Estava passeando com eles na rua hoje de manhã, ela acabou escapando da coleira, uma moto veio e bateu bem no meio do peito dela, assim, ela ficou muito assustada na hora. Aí eu peguei ela no colo, trouxe ela para casa e pus ela deitada aqui. Você acha que pode ser alguma coisa grave, por ela não ter levantado, alguma coisa assim? Não, primeiramente vamos dar uma olhada, pelo menos o coração dela está bem acelerado. Segura ela um pouco, vou fazer uma palpação abdominal, só para ver se ela está com alguma dor, alguma coisa. A gente vai botar um colar cervical nela para remoção, fazer uma remoção mais adequada. Parece que ela tem uma luxação aqui na pata, então vamos fazer só uma talinha só para no transporte ficar adequado. Vocês verem aqui, ela deu uma urinada de medo, está tremendo, um pouco de medo e dor. É um susto muito grande para o cachorro, é um trauma. Por mais que pareça simples aqui, ela pode estar com hemorragia, microhemorragia. Então, todo caso de atropelamento, coisa assim, é necessário uma internação e ficar assistidazinha, ficar bonitinha. O melhor lado é a felicidade, né? Quando o animal se recupera e ele vem todo feliz, pula, lambe. Já o ser humano muitas vezes não é assim, né? Para vocês que viram esse filme agora, esse animal está bem, está ótimo. O que teve realmente foi uma luxação na patinha da frente do lado esquerdo. E está tudo bem. Bem, é preciso agir rápido para salvar a vida do seu animal de estimação. E para mostrar como você pode fazer isso em casa, eu vou contar com a ajuda da veterinária doutora Elaine Pessuto, que é coordenadora do curso de Primeiros Socorros e auxiliar veterinário do CETAC, e dos cachorros Heitor e Vivi. Como vai? Muito prazer que você veio aqui. Então aqui a gente está com uma mesa, com uma bancada, com os animais. Eu queria perguntar para você, Elaine, quais são os casos mais frequentes dos animais que chegam num pronto-socorro ou num pronto atendimento? Tá. Os mais frequentes são os traumas. Trauma? Trauma. Quer dizer, uma batida, queda, pancada, um atropelamento. E aí, o que normalmente em casa uma pessoa deve fazer que tem cachorro, que tem gato? Eu vou dar um exemplo. Suponha que esse animalzinho aqui, um gato, vai? Um gato, um cachorrinho, ele caiu, ó, caiu no chão,
Aí eu vou lá, eu vou pegar o cachorro, eu posso pegar na minha mão? Na verdade, não. Não? Não. O que eu devo fazer aqui? Primeira coisa, dependendo do lugar que a gente está, a gente não consegue fazer nada se o ambiente for escuro. Certo. Então, a gente precisa levá-lo para um ambiente claro, onde a gente possa prestar o primeiro socorro. Então, vamos levar. Só que não dá para pegar de uma vez. Mas eu quero pegar. Não, não, você tem que ter calma. Tem que ter então, calma. o que é a primeira coisa que a gente faz? Isso todo mundo tem em casa. E faz o quê? Um lençol, uma toalha. Então, se é um eu vou animal pegar... pequenininho, eu vou mais pegar fácil. essa aqui para você. Essa compressinha, tá ótimo. Tá. Então, aí a gente faz. Aí, sempre pedir ajuda de alguém. Tá, É sempre eu tô mais aqui pra te fácil ajudar. socorrer com a ajuda de alguém. Tá. É um animal maior, um pano maior. Um pano lençol maior. Tá. Tenta, com calma, transferir, né? Puxar. E aí, a gente faz o quê? Assim. Entendi. Então, Porque evita trauma. Se eu tiver uma fratura de costela, eu não comprimo ao pegar. Já entendi. Se tiver uma fratura aqui na cervical, ao manipular... Quer dizer, cervical é essa região aqui. Isso, o pescoço. É como os paramédicos fazem na medicina humana. O que eles fazem primeiro? Vem com colar cervical. Então, já que a gente tem um colar cervical aqui, vem aqui comigo, Elaine. Vamos demonstrar nesse grandão aqui. Tá, Henrico, o nome dele? chama Henrico. Bom, suponha que ele caiu e teve um trauma na coluna cervical. Ele bateu ou então foi atingido por uma bicicleta, vai? Tá. Como que eu faço isso? Esse daqui é um colar cervical que já se compra assim. Né? Eu compro isso? Compra desse Mas jeito. e se na minha casa eu não tiver? Se tiver não tiver, tem aqui um que eu fiz. Olha que coisa simples. Vamos ver. Meio ridícula, Não, que mas funciona pode absurdamente. mostrar, tá todo mundo interessado. Olha aqui. Aqui o que é isso aí? Olha o que é isso. Papelão. Papelão? Papelão. Aham. Aí pega um pedaço de papelão, uma tira de papelão, e eu tenho aqui plástico bolha. Põe não uma é? atadura aqui. Põe uma atadura. Vai E lá. aí, olha. Põe em volta do pescoço do animal. Isso. E aí eu passo Tá. um esparadrapo. Não é para apertar. É só né? pra fixar. É só para fixar. Porque na hora de manipular... Agora, doutora Elaine, uma pergunta que todo mundo em casa quer fazer, aqui da plateia também. Suponha que o seu animalzinho de casa bateu com força ou caiu uma pedra enorme ou alguma coisa em cima da patinha. Tá. E você vê que a pata está completamente solta. quebrada. E a suspeita é que tem uma fratura. O que, Tá que a legal. gente faz para Bom, fixar isso? Primeiro, se for em membros anteriores, Ou ou seja, se for na pata. na pata da frente, frente. que no cão e no gato também é o braço, tá bom? A mãozinha, mesma coisa. Né? O que Como a eu gente faço? tem que fazer? Se vocês não estão vendo hemorragia, Sangramento. tá? Não está vendo sangramento, vocês vão lá e vão fazer uma espécie de tala. Como faz? Se vocês conseguirem identificar se é aqui que está completamente solto, ou seja, na parte de cima do braço, é muito perigoso, porque aqui tem um nervo extremamente importante chamado radial. Radial. Então, se a gente pegar aqui uma tala e simplesmente colocar, concorda que o bracinho vai continuar solto? Eu concordo. Então, o que a gente faz? Na dúvida, não sabe se é aqui ou aqui, pensa que pode ser o pior aqui em cima. E faz o quê? Faz uma talinha com esparadrapo ou até uma fita. E amarra o bracinho um no outro. Ai, mas o outro não está quebrado? Não importa. Você está fixando para que ele não faça esse movimento. A maioria desses acidentes acontece porque os animais saem para passear sem coleira ou fugiram de casa. Quando sair de carro com o seu bichinho, lembre-se de fechar os vidros. O ideal também é transportá-los em caixas específicas e usar o cinto de segurança. E quando for passear, use sempre a coleira e a guia, como a gente está vendo aqui, o Heitor e a Vivi. Os gatos são campeões em atendimentos de quedas. Elaine, como que a pessoa sabe? Por exemplo, o gato, que tipo de problema tem o gato? Na verdade, até a gente fala a síndrome do gato voador. Síndrome do gato voador. Como é que é? Na verdade, todo mundo sabe. Tem aquela história, o gato cai sempre de pé, o gato ele consegue saltar de grandes isso que eu sempre alturas. ouço, Isso é verdade mesmo. Mas o fato é que casas, na verdade, apartamentos que não possuem tela, esses gatos realmente caem. E aí tem aquelas histórias incríveis de gato que sobreviveu à queda do 9º andar. Quer dizer, gato de 7 vidas. De 7, mas com certeza gastou todas aí, né? Com certeza. Porque não vai viver mesmo, né? Não gastou todas, não vai ter outra chance. Mas qual é a lesão que dá mais no gato? Geralmente é ruptura de diafragma, que divide o tórax do abdômen. Rompe esse músculo. Aí tem que operar. Aí tem que operar, porque todas as vísceras da cavidade abdominal vão para o tórax. O animal não consegue respirar. Fratura de mandíbula,
porque De eles caem. mandíbula. Quebra aqui os Quebra ossos. aqui, Aqui. da face. Celi, você trouxe ali uma gravata. Para que serve aquilo lá? Isso. Quando a gente vai tentar socorrer um animalzinho, seja ele nosso ou que foi acidentado, que muitas pessoas param para ajudar, a gente precisa entender que mesmo diante do salvamento, o animal está com dor e não sabe que você está ali para ajudar. Então, ele pode querer se defender. Quer dizer, então, ele pode morder você. Morder, exatamente. Então, existem técnicas para usar coisas simples, até um cadarço, uma meia fina. Isso aqui eu faço o quê? Vamos lá. Eu faço assim na boca dele? Não, assim. Não. Ó, uma laçadinha dupla em cima, tá? Você Vocês dá viram duas duas laçadinhas. laçadinhas. E trago aqui. Não preciso apertar demais, é Mas só pelo o menos você já- suficiente, isso, para ele não conseguir abrir a boquinha. Eu dou mais uma laçadinha embaixo e aí eu trago para cá, atrás das orelhas. Entendi. Tá? E aí você já amarro. evitou tá bom? o perigo de ser mordido pelo animal. Exatamente. Tá? Isso não significa, assim como o uso da focinheira, que ele não vai conseguir movimentar. Gente. Se eu colocar a mão aqui, ele também vai fechar o dentinho em mim. A gravata De não tem nada a ver com Não, a gravata, na verdade, é porque se você estiver indo para uma festa, Certo. aconteceu um atropelamento, tira a gravata. Tira a gravata? Tira a meia fina. Da minha mulher? Da sua mulher. Ei, tá? aí vai dar problema. Né? Deixa o sapato, tira e Tira. faz a mordaça do mesmo quer dizer, jeito. você pode fazer a mordaça Porque- com a meia. Exato. Ó. Posso fazer a mordaça do mesmo jeito, travo aqui e embaixo ela funciona muito bem. E a gravata idem. Idem. Agora, e se o animal perder a consciência? Ele caiu, ele teve um trauma e ele perdeu a consciência. Tá. O que a gente tem que fazer? Você precisa observar se ele está respirando. E se ele não Entende? estiver respirando? Se ele não estiver respirando, a gente inicia uma manobra que a gente chama de boca-focinho. Boca-focinho. Isso. Popularmente a gente chama de boca-focinho. É o boca a boca. A só que gente a pode boca- fazer no Heitor ou nesse daqui? Podemos fazer no Heitor, não tem problema nenhum. Vamos fazer? Né? Podemos sim. Heitor, nós vamos beijar sua boca agora, Heitor. Isso. Então a gente vem, passa, envolve com As as duas duas mãos. mãos, principalmente porque é um focinho gorducho, no caso do Heitor, né? E aí abre a boca mesmo E assopra. e assopra. Agora, no ser humano, a gente faz massagem cardíaca. No No cão animal também. faz massagem cardíaca No cão também. Mesma Então, coisa. a mesma E coisa. é no mesmo lugar do humano. Isso. Com a mesma- Dá pra gente Vamos lá. mostrar bastante Vamos ver lá. no Henrico, porque ele tem esse sistema de treinamento. Nele tem um manômetrozinho, Tá, vendo? que vai medir Pra a ver pressão. a pressão, até que a você gente faz tá massagem fazendo. de lado, né? É, só que no cão é de lado. Ah. Por quê? No humano é assim. No cão é de lado. Tanto faz se ele tiver em decúbito esquerdo Então, ou eu direito. posso fazer desse Pode. jeito assim? Pode. Porque aqui tem um manômetro, tá Isso, vendo? Aqui que vai- mede, cada massagem que eu faço, olha o que vai acontecer, ó. Cada massagem que eu estou fazendo, o manômetro que mede a pressão está subindo, dizendo quanto de força e se está sendo eficiente a minha massagem cardíaca. É isso, doutora Elaine? Exatamente. E aí você vê se está fazendo certo ou não. Agora, até para vocês terem uma ideia, a frequência cardíaca do cão, a gente tem na massagem fazer até 120 por minuto. E quanto for de pressão que eu tenho que fazer? Então, aqui? se conseguir chegar aqui a 160, pode fazer com força. 120, 140, vai bem, pode fazer força. Não tem problema de quebrar a costela do animal? Tem. Tem, né? Porque Tem. no Mas ser isso humano... é outro problema. É outro problema. Né? Uma vez que voltou a bater o coração, a gente trata da costela. Claro, Não no ser verdade? humano é igual. É a mesma coisa. A gente faz a mesma né? coisa. E aí, até a gente, em animais grandes, a gente ensina a técnica para os nossos alunos, eles sobem na mesa, sobem na maca. Pra fazer força. E ficam em cima para fazer força. Porque é importante o braço estar reto. Reto, é. Por quê? Porque é o peso do corpo, não é isso aqui, eu não tenho que ficar fazendo Exatamente, é o isso. peso do É o corpo. peso do corpo que vai fazer. Excelente. Manter a calma e saber como agir pode salvar seu companheiro. O pronto atendimento numa emergência aumenta muito a chance de seu bichinho sobreviver. Se ele sofrer um grande trauma após realizar os primeiros socorros, leve imediatamente ao veterinário. Eu queria agradecer muito a você, Elaine, pela sua participação. Queria agradecer também a você, Flávia. Acho que todos nós aprendemos muito com as suas orientações e o Heitor e a Vivi. Há algum tempo, o atual padrão de beleza tem feito com que homens e mulheres vivam a ditadura da magreza. Porém, essa busca constante pelo corpo considerado perfeito está deixando muitas pessoas com uma doença muito séria, a anorexia. Cerca de 20% dos jovens de todo o mundo sofrem do transtorno.
Na maioria dos casos, o processo começa com uma dieta aparentemente inocente para perder alguns quilinhos e termina com a recusa constante em alimentar-se. Há alguns anos, o tema veio realmente à tona quando modelos cada vez mais esqueléticas ganhavam as passarelas do mundo da moda. Na edição de inverno de 2010 do São Paulo Fashion Week, as pernas finas e os ossos saltados da brasileira Alicia Kuxman chamaram a atenção. Casos de famosos como o da cantora Victoria Beckham, esposa do jogador de futebol David Beckham, servem de alerta. Há anos, ela luta contra o distúrbio alimentar. Por várias vezes, ela foi vista magra demais. São dados alarmantes, não? Hoje nós vamos conhecer a história de Leiliane, que começou a sofrer com um transtorno ainda na adolescência e passou grande parte da vida lutando para finalmente se curar. Vamos ver. Meu nome é Leiliane, eu tenho 35 anos e já fui anoréxica. Eu desenvolvi um pavor enorme de engordar que não tinha um porquê. A minha família não tem obeso. Ficava 3 dias sem comer, às vezes. Bebia pouca água, por isso eu tive até infecções do trato urinário. Cheguei a desmaiar na rua. Eu, com 1,60 m, cheguei a pesar 39 quilos. Tinha momentos que piorava a anorexia, que eram os momentos mesmo de insegurança. Aí a forma de controlar a minha vida eu achava que era controlando o que eu ingeria. E isso afetava o meu humor, afetava as minhas relações sociais. Mas eu busquei ajuda com outras pessoas na internet que tinham anorexia, que tinham sites e que falavam sobre sua experiência. E eu busquei ajuda com psicólogo, com nutricionista, clínico geral. Hoje a minha relação com a comida é normal, eu não tenho mais nenhuma neura, eu como de tudo, não tenho medo de engordar e a anorexia passou, eu não tenho mais nenhum problema com comida. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo falar abertamente sobre você e sobre o seu problema aqui no nosso programa. Conta pra gente como é que você começou a perder peso. Você simplesmente resolveu fechar a boca ou não? Não sei explicar quando foi, né? Eu sei que as minhas crises foram a partir dos 21 anos. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 35. 35. E começou por volta dos 20 anos de idade? Eu me descobri anoréxica por volta dos 20 anos, porque eu não tinha noção dessa doença. Antes você já tinha alguma coisa ou não? Antes, com 12, 13, 14 anos? Sim, sempre fui, assim, muito difícil de me alimentar. Não me alimentava Você não bem. gostava de comer? Não gostava de comer, né? Mas, assim, o pavor de engordar, né, veio na adolescência mesmo. Você engordou? Nunca engordei, quer dizer, nunca engordei, porque não era da genética da minha família. Não tem ninguém obeso. Então, era esse medo, esse pavor de engordar, era uma coisa sem noção. Você teve recaídas durante o seu tratamento? Tive, até porque eu tive uma descontinuidade. Em 99, eu tive uma crise muito severa, porque eu perdi um dos meus melhores amigos, que era o meu cunhado, num acidente de carro, um rapaz novo de 30 anos. E isso afetou muito a minha família em geral e me afetou. Também. Você entrou em crise? E entrei em crise e... Quanto tempo você ficou nessa crise? Nossa, mais de 2 anos. E você emagreceu quanto durante essa crise? Mais ou menos. Olha, eu cheguei a pesar 39, 40. 39 quilos. 39, 40 quilos. A anorexia atinge principalmente adolescentes que têm algum tipo de problema emocional e autoestima. Vamos à doutora Lisa Weisbrot, que é psicóloga e trabalha no Hospital das Clínicas em São Paulo, tratando especialmente de pessoas com distúrbios alimentares. Obrigado pela sua presença, doutora. Como vai? Gostaria de saber o seguinte da senhora, que é expert no assunto. Quais são os principais sinais da doença para que os pais que estão assistindo esse programa ou pessoas que sofram de anorexia possam saber que estão com a doença? Uma das coisas muito importantes é a parada de se alimentar, né? E a obsessão pela imagem, pelo corpo, o tempo todo estar preocupado com o alimento, falar sobre alimentação.
e começar a emagrecer efetivamente. E o peso também é importante? Ou seja, a pessoa fica se pesando várias vezes ao dia? Sim, essa resistência de peso é séria, é um dos sinais também. Um sono muito absoluto, os pais têm que estar muito observando esses filhos adolescentes, porque os pais ficam com medo. Na verdade, a gente vê muito isso no consultório, eu vejo muito isso. Eliane, você tinha essa obsessão com a tua imagem? Tinha, eu sempre fui muito perfeccionista. Perfeccionista, quer dizer, você tinha que se olhar no espelho e tinha que ser... Não só com a imagem, mas também com tudo que eu fazia. Notas escolares, tudo, eu não me permitia falhar em nada. Doutora Alisa, isso é frequente? Quer dizer, a pessoa, além da própria imagem, transpassa as coisas para a vida? Isso sim. Um dos sinais que a gente percebe também é essa coisa metódica, né? A pessoa anoréxica tem muito essa característica de ser muito metódica, extremamente perfeccionista, como ela fala, o tempo todo, é uma constância. Então, não interrompe esse perfeccionismo com tudo. Doutora Alisa, eu que sou um clínico geral e médico de família, às vezes a gente pode confundir um pouquinho com um transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama de TOC. Existe alguma influência do TOC na anorexia ou não? Sim, é muito parecido, principalmente por esse sintoma o tempo todo, a persistência, a obsessão. Né? O TOC é o transtorno obsessivo, então uma das questões aí da anorexia é a obsessão pelo corpo. Por isso existe a disfunção da autoimagem, então você fica com aquela obsessão o tempo todo e o TOC também tem esse sintoma. Como que a anorexia deve ser tratada? Existe uma condição do processo terapêutico para o paciente, uma conscientização dessa disfunção da autoimagem, porque quanto mais o anorexo emagrece, mais ele quer emagrecer. Então, a relação que ela falou que hoje ela tem com a comida, que ela é saudável, essa relação é trabalhada incessantemente, o entendimento do que ela come, que isso não é danoso, né? Então, algumas coisas a nível psicológico, autoestima, autovalia dessa pessoa. E a gente pega, que é uma coisa muito importante, o histórico familiar. Questões de drogadição, alcoolismo em famílias, laços parentais. Você tinha alcoolismo na família? Sim. Tinha, tá vendo? Ela tem alcoolismo então, na família. Sempre tem na história preguiça alguma questão aí, ligada. Violência. Sim. A Leiliane também passou por esse problema, mas hoje ela está aqui comigo, está curada. E com muita coragem ela veio aqui no Tubo da Realidade mostrar o quanto sua saúde mudou e melhorou. Eliane, eu vou te convidar para subir aqui no Tubo da Realidade, para a gente ver. Quando você estava no seu pior estágio da doença, lembra que você falou que estava pesando muito pouco? A gente vai ver agora, naquele tempo que você estava, porque eu quero a realidade agora. Você tinha, com anorexia, 39 quilos, o seu IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura 15, que a gente considera normal de 20 a 25. A sua idade cronológica há 22 anos. Isso na época que você estava com anorexia. Sim. Quer dizer, 39 quilos, você estava bem magra mesmo. Muito. Bem, agora, depois que o seu tratamento foi feito, depois que você passou por todas essas formas de terapia, a gente vai ver como você está. 48 quilos e seu IMC subiu para 18,75. Que diferença. Você melhorou bastante. Tanto é que a sua idade cronológica, que é a idade que você nasceu, que tem o seu documento do RG, a sua idade cronológica é 35 anos. E depois que você fez todo esse tratamento, a sua idade biológica é 32 anos. Ou seja, você é 3 anos mais jovem. Eliane, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão enfrentando a doença hoje? Que vocês procurem ajuda, né? A internet tem várias páginas que falam sobre a doença, se informem. Não deixem essa doença acabar com vocês, porque a anorexia, ela é um suicídio lento. Você vai morrendo aos poucos. E ela mata mesmo, não é uma frescura. Eu gostaria de agradecer a Leiliane, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Obrigado. Muito obrigado a todos que participaram do programa de hoje. E vocês já sabem, mantenham plantas tóxicas, remédios e produtos químicos longe do seu animal de estimação. Ele precisa muito dos seus cuidados. Alimente bem sua autoestima.
Buscar modelos de magreza pode te levar a doenças sérias. Mioma é um tumor benigno. Antes de retirá-lo, veja a real necessidade de fazer a cirurgia. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. A gente se vê amanhã aqui no E aí, Doutor? Até lá!